Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Você pode sentar. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz a palavra do Senhor, você pode acompanhar aqui no telão, na sua Bíblia. Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no... Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Nós estamos na igreja mais viva do Vale do Itajaí. A quinta profética, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no... E fossem adiante para o outro... Enquanto despedia a... O tema da minha mensagem hoje é: você não está só. Você não está só. Jesus acabara de operar um grande milagre. Jesus, você vai voltar um pouco o texto e você vai ver que com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. É óbvio que é um milagre. Quem de nós alimentaria com 5 pães? Está aqui o chefe Duve, o chefe Johnny também está aí, eu vi. Como vocês fariam para alimentar 5.000 remanescentes, fora as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes, chefe? Como? É impossível. Só um milagre. E assim Jesus fez, ele operou o milagre. Os discípulos trabalharam muito tempo servindo todo aquele povo. Quando estão terminando, a Bíblia diz que ainda sobrou do que ele havia multiplicado 12 cestos cheios de pães e peixes. Sobraram 12 cestos cheios. O que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, vai ser tão poderoso. Você não vai somente viver o milagre, mas eu profetizo que você vai viver um tempo de fartura e de abundância na tua vida. Tem 3 pessoas crendo, agora tem 6, 12, receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus diz aos discípulos: agora, vocês podem entrar no barco e seguir, remem mar adentro e vão lá para o outro lado da margem. Jesus está dizendo a eles que eles vão para um novo lugar. Eles vão viver algo novo. O que eles viveram naquele dia foi para aquele dia. Agora tem algo novo. E tem gente aqui que já viveu o milagre. Mas o que Deus tem para ti nessa noite é algo novo. E então a Bíblia diz que eles entram no barco e Jesus diz: não se preocupe em dar tchau para o povo, não. Não precisa se preocupar em ir na porta cumprimentar os irmãos que estão indo para casa. Por quê? Porque eu farei isso. Eu vou despedir a multidão, vocês entrem no barco e passem para o outro lado da margem. É isso que a Bíblia diz. Agora, eu quero que você guarde algo no seu coração, porque essa informação é muito importante. Jesus disse: cruzem para o outro lado da margem. Mas Jesus não antecipou a eles os problemas que eles iriam enfrentar nessa travessia. Jesus disse: vocês vão lá para o outro lado e vocês vão chegar lá. Mas Jesus não falou qual seria o processo para eles chegarem lá do outro lado. Eu profetizo que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Eu profetizo, eu oro, eu declaro em nome de Jesus Cristo, porque palavra profética, ela não volta vazia, alguém toma posse. Se o vizinho do teu lado não quiser, pega você em nome de Jesus. Você vai viver uma nova temporada. Você vai viver uma nova estação, portas abertas. Eu profetizo que você vai viver um tempo de oportunidades tão extraordinárias como você nunca viveu antes na tua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos creem? Todos nós cremos na palavra profética. Todos nós queremos isso para nós, mas poucos gostam de ouvir qual será o preço para o cumprimento dessas promessas. São poucos os que ainda dizem glória a Deus depois, quando chega a prova, quando vem a dor, quando vem a luta, quando vem o dia mau. Lembram da história de José? Gênesis 37. José tem um sonho. Ele tinha 16, 17 anos de idade. Deus deu a ele um sonho que ele seria um governador. Quantos aqui sonham?
Eu estou falando literal. Você dorme e tem sonhos. Quantos sonham? Não existe dias que você tem sonho tão bom que você não quer nem acordar? Sim ou não? Esses são os sonhos que José teve. Eu vinha de Indaial agora à tarde com a minha esposa e meu filho do colégio. E eu disse para ela, eu tive um sonho meio maluco essa noite. Ela disse, meio doido. E eu comecei a compartilhar com ela o sonho. E foi tão engraçado que depois, em um horário, eu lembro que eu despertei, fui beber água e tal. E voltei para a cama. E o sonho era tão interessante que eu orei aos céus, antes de voltar a dormir, eu disse, Deus, faz a parte 2 do sonho agora. Eu queria saber o final daquele sonho, como ia acontecer o final daquela história. E tem sonhos que são assim. Preste atenção, porque Deus fala também através dos sonhos. Se o sonho é bom, você liga na terra através da oração. Senhor, o que eu sonhei está ligado, vai acontecer em nome de Jesus. Se o sonho é ruim, eu repreendo. Às vezes o sonho não é nem o Satanás, nada disso. É a pizza que eu comi na noite passada. E eu estou com barriga cheia. E aí eu tive uns pesadelos malucos. E aí eu digo, Senhor, mesmo assim, se foi a pizza, o Exu, o risoto, não sei. Mas Senhor, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Olha para mim, José tem um sonho. Agora é algo muito interessante, porque Deus revelou o resultado para José, mas não revelou o preço que ele ia ter que pagar. Quando você lê a Bíblia, você vai ver mais coisas, porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus fala sobre a promessa, o resultado, mas Ele não vai te apresentar qual é o preço que você vai ter que pagar. Pergunte, por que, pastor? Não, só quem quer saber de verdade, pergunte, por que, pastor? Porque tem gente aqui hoje sentada, que se Deus falar o preço antes do resultado, você vai dizer o quê? Não, isso não é para mim. Busca outro. Não, mas eu não quero isso. Eu vou ter que passar por isso para alcançar aquilo lá? Não, eu não quero. É por esse motivo então que Deus não revela todo o processo para alcançar o propósito. Deus não vai revelar. Porque se Deus revelar o processo no meio do propósito, a promessa de Deus não se cumpre na tua vida. Você para, você desiste. Mesmo sem saber o processo, no processo nós queremos desistir. Então há uma promessa de Deus na minha vida, amém, glória a Deus. E quando vem o processo de Deus, quando vem a dificuldade, quando vem a dor no meio do caminho, tudo que Deus me prometeu parece que vai se esvaziar. Por quê? Porque eu não quero. Porque o processo às vezes é muito doloroso. Davi, em algum momento você vai ler nos Salmos ele querendo fugir de Deus. Se é que alguém pode. Deixa eu te falar uma coisa. Você só vai perder tempo com isso. Porque a promessa que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Você vai ter que sim pagar esse preço. E se você não quiser pagar esse preço agora, daqui a 10 anos eu estou pregando aqui, você está sentado e vai dizer, nossa, 10 anos atrás eu estava aqui, ó. Se eu tivesse continuado, se eu não tivesse parado. Olha só, eu comecei com o pastor Júlio, hoje ele já é pastor. Olha quem eu sou. E ministerialmente não tenho nada. Espiritualmente não cresci, não evoluí. Passou o tempo, a promessa continua na minha vida e eu perdi tempo da minha vida entendendo que aquela dor, aquele processo me tirou da presença de Deus. Não adianta fugir. Aquele que põe a mão no arado, a Bíblia diz, não está mais apto para olhar para trás. Davi então escreve os Salmos de número 139, depois você lê ele. E leia todos os versículos, tá? Anota aí, 139, dá uma semana de leitura mais ou menos. Quando ele escreve o Salmo 139, você vai ver, por exemplo, no versículo 7 até o 12, que ele começa a clamar a Deus e dizer, meu Deus do céu, se eu subir no céu, Deus está lá. Se eu descer no mais profundo do mar, Deus está lá. Se eu ir para o Seol, Deus está lá. Se eu tomar as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, quem está lá? Não tem como fugir da presença de Deus. Senhor, a tua mão me guia, a tua destra, ela me sustém, ela me sustenta. Quem vai fugir dos planos de Deus? Quem é que vai conseguir se esconder de Deus? Jonas, o profeta, quando ele disse, o Senhor disse a ele, Jonas, vai para lá, que eu vou te mandar para lá. O Jonas comprou uma passagem e foi para cá.
Era para ele ir para lá. Ele comprou uma passagem, pagou para fugir de Deus. Entrou em um barco e foi para o outro lado. Ei, por que é que você reluta tanto com o propósito de Deus na tua vida? Por que é que você paga para não viver o propósito de Deus na tua vida, meu irmão? Se rende a Ele. Ai, mas o que meus amigos vão pensar? Você já vai entender onde os seus amigos vão entrar nessa mensagem. Olha aqui para mim. Jonas, ele entra dentro do barco todo faceiro. Paguei a passagem e vou me esconder de Deus. Mal sabia ele que no meio do percurso aconteceu uma grande tempestade. O barco está naufragando. Eles pegam a carga do barco, jogam fora do navio. Meu Deus, o que está acontecendo? O capitão desce no porão, porque quem foge da presença de Deus, a vida dele é só descer, só descer, só descer. Agora o Jonas está lá, lá dentro do calabouço. E quando eles chegam lá, ele diz: ai, talvez seja eu o motivo dessa tempestade. É porque eu não obedeci ao chamado de Deus. O capitão não contou nem até 10, irmão. Pegou aquele homem, jogou ele dentro do mar. Se tu é o problema, então vai acabar agora. Jogou no mar, o problema acabou instantaneamente. O problema acabou aqui, mas lá debaixo da água o problema continuava. Um peixe grande engole o Jonas. E aquele peixe não vai levar o Jonas onde ele pagou para ir. Esse peixe vai levar aonde Deus quer que ele esteja. Por que é que você luta tanto com o chamado de Deus? Por quê? A Bíblia diz que esse peixe vomita literalmente o Jonas na praia. E agora o Jonas, todo fedido de peixe, vomitado, vai ter que ir até a cidade de Nínive, que fica a alguns quilômetros da praia onde que ele foi cuspido, vomitado pelo peixe. Por que é que você foge do chamado de Deus? Os discípulos estão nessa condição. Os discípulos, eles estão ali impotentes, porque a Bíblia diz que no meio em que eles estão remando, no meio desse mar acontece uma tempestade, uma grande tempestade, uma grande tormenta. E quando isso acontece, eles se sentem completamente desesperados diante da tempestade, impotentes diante do vendaval, dos ventos que são contrários. Eles se prepararam para o outro lado. Nós nos preparamos para a bênção. Nós nos preparamos para o cumprimento da palavra. Nós nos preparamos para viver do outro lado. Mas poucos são aqueles que se preparam para o processo para chegar do outro lado da margem. Nós nos preparamos para tudo, mas você não se preparou para a dor. O preço que tem que pagar para chegar aonde Deus prometeu. Ah, eu vou ser empresário, glória a Deus, Deus te abençoe. Você só não contou que todo mundo não é todo mundo que paga. Só você não sabia que até os teus parentes não vão comprar contigo. Só você não sabia que todo funcionário é fiel, chega na hora, não mata tempo. Só você não sabia disso. Eu estou sendo irônico, é óbvio. Então nós vemos o resultado, cremos no resultado, mas no meio do processo muitos desistem exatamente por isso. Foi Jesus que instruiu os discípulos a entrarem no barco. Não foi ideia deles. Não foi uma visão, Pedro, o Senhor me disse que nós temos que entrar no barco, porque do outro lado tem uma bênção para nós. Não era nem propósito deles. Vou ser sincero com você, eu creio, eu penso assim, que o que esses discípulos queriam não era a noite inteira remar, não. Eles queriam dormir a noite inteira. Horas. Serve 5.000 homens, mulheres, criança, comida para todo mundo. Meu irmão, essa garotada come. Não dava conta. O pão multiplicava, mas meu Deus, aquilo só saía. No final está todo mundo suado, cansado. Eu quero dormir. E Jesus disse o quê? Entra no barco e rema para o outro lado. É 20 quilômetros, igreja. De margem a margem, o mar da Galileia são 20, Tiberíades, que seja o mesmo mar, são 20 quilômetros. Porém, Jesus instruiu, Jesus disse, Jesus falou, mas Jesus não falou, e eu estou reforçando, nunca disse a eles qual seria o preço que eles teriam que pagar para atravessar para o outro lado. Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai chegar aonde Jesus falou que você iria chegar. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, diga amém. Mas entenda que no meio do processo há um preço a se pagar. Levanta a mão e diga amém. Você viu? A palavra profética, amém. Vai ter que pagar preço.
A igreja, em silêncio. Vai ter que pagar preço. A Bíblia diz que eles obedeceram Jesus. E enquanto eles estavam remando, se levantou uma fortíssima tempestade. E há algo que você precisa entender. As tempestades sempre chegam na vida de todo mundo. Ninguém está isento da tempestade. Eu sou fiel a Deus. Os discípulos não foram? Os discípulos não foram obedientes, eles só estão cumprindo o que Jesus pediu para eles fazerem. E por cumprir o que Jesus pediu para eles fazerem, a tempestade chegou. Ou seja, ninguém está isento. O que é a tempestade, pastor? São aqueles dias em que você pensa que tudo chegou ao fim. Nada tem clareza, tudo é escuro. As portas são tantas fechadas que você diz, eu não tenho para onde ir. Eu estou num beco sem saídas. São aqueles dias em que as mensagens que você envia não recebe nem notificação de que foi vista a mensagem. É aquele dia em que você pensava que aqueles que eram seus amigos, lembra que eu falei que eu ia falar deles? É agora. É aquele dia que você pensa que tinha tantos amigos, mas no dia em que a crise bateu, a dificuldade bateu, alguns caíram no hospital, cadê os amigos? Sumiu todo mundo, irmão. Aí você percebe que aqueles que eram para ser seu amigo, na sua ótica, infelizmente não são. Os discípulos estavam no meio do mar, e o que mais me surpreende é que eles estavam sozinhos. Antigo Testamento, Deus se manifestava com os fenômenos da natureza. Deus estava presente acima do povo, usando os profetas como boca de Deus e os sacerdotes para orar ao Senhor. Veio o Novo Testamento, o tempo de Cristo, agora Jesus está fisicamente como Deus também, no meio do povo. E quando Jesus se afastava dele, eles não tinham mais nada de Jesus. E aqui eles estão humanamente falando e espiritualmente falando sozinhos. Jesus enviou eles sozinhos e os deixou sozinhos. E por que é que Jesus deixou eles a sós? Eu vou falar, igreja. Porque existem fases da minha e da tua vida, existem estações, existem temporadas da sua vida que a única maneira de você crescer é estar sozinho. É quando você diz, não tem ninguém. É nessa hora, a única maneira de Deus aumentar a tua fé é quando você não tem mais ninguém. A única maneira que Deus encontra de operar um milagre na tua vida é quando você estiver sozinho. A única maneira de amadurecer, deixar de ser criança, menino pequeno, mimado, infelizmente é dessa forma, na solidão. Então ele tira as pessoas de perto da gente, ele permite isso. Agora deixa eu ser profeta na tua vida em nome de Jesus, porque humanamente falando você pode estar sozinho. Os amigos se foram, as mensagens não são respondidas, as portas se fecharam, nem a família se sensibiliza com a tua dor, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você não está só. Deus está contigo. O Senhor Deus que acalma todas as tempestades, esteve, está e estará contigo todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Então às vezes Deus permite, quantos estão me entendendo? Essa palavra é resposta para muita gente que está aqui. Por quê, pastor? Por quê? Quer que eu desenhe? Eu acho que não precisa. Olha para mim. Muitas vezes Deus faz isso. O que, pastor? Deus permite a solidão humana causada por Deus. A solidão humana causada por Deus. Não é o diabo, não é minha emoção, não é nada. É Deus que permite eu passar por momentos iguais a esse. Quando Deus não permite a ajuda dos homens, quando Deus não permite o conselho dos seus pastores, quando Deus não permite, muito pelo contrário, ao invés de você fazer as coisas e pensando que você ia levar um tapa nas costas e um elogio, você é criticado, porque você poderia ter feito melhor. Parece que tudo se fecha, parece que é uma perseguição, parece que nada dá certo. Não é que parece, é assim mesmo. Eu não tenho mais ninguém, pastor Rafael, eu estou sozinho.
Por que é que Deus está permitindo isso, meu irmão? Quantos que estão aqui já passaram, talvez estão passando, e quem não passou e não está passando, com certeza em algum momento vai passar por um deserto onde você não tem ninguém. Está aí. Quantos de nós já passamos por tempestades em que não temos ninguém para contar? Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para falar algo contigo. É na ausência dos homens que você vai descobrir a sua presença. É na ausência dos homens que você descobrirá a existência de um Deus poderoso. Quando a mão do homem recolhe, a mão de Deus é estendida ao teu favor. Quando os recursos humanos terminam, irmão, tu olha, não tem mais o que ser feito. Então você percebe que o seu único e mais importante recurso é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o teu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, Ele não vai me faltar. E se Ele não me faltar, nada vai faltar na minha vida. Será que tem alguém que crê que Deus está contigo? Pode dar um glória a Deus? Para, eu continuo. Estava ali os discípulos remando no meio do mar, no meio da escuridão, da tempestade, achando que estavam sozinhos, pensando que tudo acabou, que iriam morrer, até que de repente, na quarta vigília da noite, quem é que aparece andando sobre as águas? O povo desesperado, angustiado, vamos morrer, vai afundar o barco, não tem mais jeito. Ah, meu irmão, de repente no meio daquela escuridão eles viram uma luz aparecendo. Jesus Cristo chegou até eles. Jesus Cristo está aqui nessa noite, igreja. Ele veio aqui na Remanescentes e vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Eles ficaram tão perturbados, pastora Rose, que acharam que era um fantasma. Por quê, pastor Patrick? Porque era mais fácil acreditar que era um fantasma do que um homem andando sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Ninguém até então. Nunca se ouviu falar de uma história como essa. O primeiro homem a andar sobre as águas foi Jesus, mais ninguém. Então, no meio do barco, no meio de uma tempestade, movidos pelo pavor, pelo medo, invadido o coração com tanto medo, de repente eles veem uma luz no meio do mar, aquela luz brilhando no meio de uma escuridão. Eles disseram o quê? É um fantasma, porque era mais fácil acreditar que era um fantasma do que era o próprio Jesus. O que é que Jesus vai ter que fazer para alcançar o teu coração? O que é que Jesus, o que Deus terá que fazer para alcançar a tua confiança? O que é que Deus vai ter que fazer para você entender de uma vez por todas que Ele está contigo? Ei, igreja, se precisar violar as leis da física, as leis da natureza, Ele vai fazer. Pergunte, por quê, pastor? Não, eu estou na quinta profética. Pergunte, por quê, pastor? Porque você é mais importante do que o sol, a lua e as estrelas para Deus. Você é muito mais importante. E se precisar violar toda a lei, meu irmão, Ele vai fazer. Mas Ele vem ao teu auxílio em nome de Jesus. Mesmo quando você nem imagina, Ele está contigo em todos os momentos. E tem alguém aqui hoje que precisava vir nessa quinta profética. Precisava ouvir essa mensagem. Precisava ouvir isso. Porque você essa semana falou: Deus, onde tu está? Tu existe mesmo? Você colocou em xeque até a questão de Deus. Porque, não sei, as lutas, as tempestades que você está passando. E você fez essa oração essa semana: Deus, se manifesta, fala comigo. Você precisava de resposta melhor que essa? Para dizer para você: filho, eu estou contigo. Filhinha, eu estou contigo. Mas se prepare que o poder de Deus está sendo liberado sobre a tua vida. A unção de Deus você vai alcançar em nome de Jesus. Jesus chega caminhando sobre as águas. Você conhece a história. Depois você pode ler o contexto. Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Não é bem assim como eu estou falando. É um grito de dor. É um grito de desespero. É um grito de pânico. Imagina 12 homens barbudos gritando dentro de um barco. Ali estão os discípulos, todos eles gritando, meu Deus. Jesus: ei, calma, não temais, sou eu. Não temas, sou eu. O Pedro, meu irmão,
se és tu mesmo, mas bate, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, pode vir, gaúcho. O Pedro, irmão, o Pedro mete o pé fora da água, como se fosse uma plataforma sólida, e começa a caminhar sobre as águas. Você conhece a história, não quero me deter nesse ponto. Ele afunda assim, Jesus puxa ele para a superfície, abraça ele, porque você não teve tanta fé. Agora tem algo surpreendente que me chama muita atenção. Por que é que Jesus Cristo não chegou antes da tempestade? Por que é que Jesus não chegou quando começou a tempestade? Como a outra história da tempestade. Jesus está dormindo na popa do barco. De repente começa a tempestade, eles vão lá, Jesus, tempestade. Jesus já estava ali. Já estava ali, Jesus levantou e disse, calma vento, calma tempestade, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança instantaneamente. E por que agora Jesus não fez a mesma coisa? São perguntas que permeiam a nossa mente. Por que Jesus não vem antes do diagnóstico que eu recebi dessa enfermidade e me curou? Por que é que Jesus não chega antes? As pessoas me perseguem, Jesus não me protege, Jesus não faz nada na minha vida. São pensamentos que permeiam a nossa mente. Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel a ti. E por que essas coisas estão acontecendo e Deus não fala nada? A pergunta não é essas perguntas. A pergunta é, como nós reagimos diante disso? Quando não temos as respostas que gostaríamos. Como é que a gente reage? Quando vemos o vento começar a soprar e a gente sempre pensa, já vai passar. Já vai passar. É só uma tempestadezinha, mas logo passa. E você vê que a tempestadezinha não passa não. Muito pelo contrário, no outro dia piora. E vai aumentando. E o barco parece que vai afundar. E você diz, Deus, me ajuda, Pai, me ajuda. O barco balançando da tua vida. O desânimo, falei disso na quinta-feira passada, começa a entrar no teu coração. Os discípulos, o desânimo começou a entrar no coração deles, ao ponto de eles se sentirem completamente impotentes para se defender daquela tempestade. O desânimo disse, rendam-se, porque a situação de vocês não saem nunca mais. E é assim que o diabo faz com a gente. Nunca mais você sai dessa. E o desânimo vai entrando, e eu vou te dar um conselho. Essa é a visita que você nunca pode receber na tua vida. Quando o desânimo bater na porta e diz, aqui não tem lugar para você não. Sai daqui em nome de Jesus. Eu não aceito você na minha vida. Aquela vontade de ficar com as pernas erguidas no sofá da sala, olhando rede social e com um monte de coisa para fazer, meu irmão. Aquela preguiça que o desânimo está tentando entrar, te levanta na hora de sair daqui, ô Satanás. Sai daqui, ô bicho preguiça. Sai daqui, desânimo. Eu vou me levantar, eu não aceito isso na minha vida. Olha para mim, eu vou terminar. E você diga, é pouco tempo, gente. Aquele relógio lá parece ter um Satanás dentro. Fica lá, só toque, 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 toque. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Posso pregar mais 10 minutos? Tá. Quantos me dão 10 minutos? 10, 20, 30, 40? Sim. Olha aqui para mim. Eles estão remando. Jesus chega, acontece todo esse episódio. A Bíblia diz que a tempestade ela vai se acalmar. Agora, sabe o que eu acho interessante? E eu finalizo com isso. É que Jesus falou a eles que eles iriam chegar aonde? Aonde, igreja? Do outro lado da margem. Sim ou não? Quando Jesus fala alguma coisa, ele cumpre. E por que eles estão assim? Meu irmão, com um barco, só com o remo, todo mundo segurando no remo, nadando, molhado, seco, não sei como, mas se Jesus falou que eles chegariam do outro lado, o que iria acontecer, igreja? Eles iriam chegar, por quê? Porque era uma palavra profética. Então eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, a palavra profética não te isenta das tempestades no processo. Primeiro. Segundo, e isso aqui é muito importante, todas as vezes que começa uma tempestade, você é tentado a esquecer das promessas que Deus te fez.
Você não vai ver esses discípulos dizendo: mas nós temos uma palavra, Jesus falou, tem aqui o vento, está difícil, está muito ruim, parece que vai afundar esse negócio. Mas não vai não, sabe por quê? Porque Deus falou para nós que nós iríamos chegar do outro lado. E se Deus falou, está falado. Se tem tempestade, não tem problema, está difícil, o barco está subindo, está descendo, parece que vai quebrar tudo. Sim, vamos tirar água conforme dá, vamos fazer a nossa parte, mas a promessa de Deus vai acontecer. Cuida, irmão. Cuida, irmã. Porque no meio desse processo você vai ser tentado a se esquecer das promessas que um dia Deus te fez. Quantos são casados aqui? Quantos são casados? Lembra quando vocês casaram? Ai, ele é de Deus na minha vida. Ai, ela é de Deus na minha vida. Primeiro chulé que aparece, você já quer desistir. Primeira luta que você atravessa, já quer o divórcio. Espera aí, que Deus que é esse? Que te fez a promessa e agora você vai desistir no meio do processo? Mas ele não é quem Deus me mostrou. É porque ele também está no processo. E ele está sendo aperfeiçoado, ela está sendo aperfeiçoada. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência, irmã. Paga o preço. É dolorido? É difícil? Mas continue crendo na promessa que um dia o Senhor te fez. Diga amém. Quando, meu irmão... Jesus, ele não chega no começo da tempestade, ele chega lá no final de tudo, para dizer a eles assim: ei, não se esqueçam da promessa que eu tenho para vocês. E eu tenho uma boa notícia para você, em nome de Jesus. Jesus sempre chega na hora certa. Sempre. Ou melhor, ele está sempre conosco. Mas a resposta, ela sempre chega na hora certa. Eu quero profetizar na tua vida. Vamos ficar de pé?